Olá a todos, e bem-vindos a mais um vídeo cheio de reflexões e insights poderosos. Hoje, vamos explorar lições ensinadas pelo filósofo Marco Aurélio. Ele disse: "Isso só pode arruinar sua vida se destruir seu caráter." Essa simples, mas poderosa afirmação, contém uma verdade profunda que muitas vezes negligenciamos. Vivemos em um mundo repleto de desafios, obstáculos e circunstâncias inesperadas. Às vezes, essas situações podem parecer esmagadoras, como se estivessem à beira de arruinar nossa vida. No entanto, Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira ruína não reside em situações externas, mas em como elas afetam nosso caráter. O caráter é a essência de quem somos, é a nossa integridade, nossos princípios e nossos valores. É a maneira como escolhemos responder às adversidades e como nos comportamos diante das dificuldades. Se mantivermos nosso caráter intacto, mesmo nos momentos mais difíceis, então nossa vida não será arruinada. Imagine isso como uma fortaleza interna. Se construirmos nossos valores e princípios como as paredes dessa fortaleza, as adversidades podem atingir as paredes, mas não podem destruir o núcleo que é nosso caráter. Se permitirmos que situações externas influenciem qualidades de nossa essência, então ocorre a verdadeira ruína. Nossas respostas às situações são, em última análise, escolhas que fazemos. Podemos escolher ser compassivos, resilientes e honestos, independentemente das situações. Se mantivermos nosso caráter forte, poderemos enfrentar qualquer tempestade com dignidade e clareza. Portanto, na próxima vez que você se deparar com desafios que parecem ameaçar sua vida, lembre-se da sabedoria de Marco Aurélio. Avaliar como essas situações podem impactar seu caráter, escolha responder de uma maneira que o fortalece em vez de enfraquecê-lo. Afinal, nossa vida é moldada pela qualidade de nosso caráter, e isso permanece em nosso controle, independentemente das situações. Aceitar sem arrogância, deixar passar com indiferença. Este mundo agitado e repleto de interações, é comum nos depararmos com situações que desafiam nossas opiniões, nos confrontamos com críticas ou nos levam a discordar dos outros. A questão fundamental aqui é: como podemos lidar com essas situações de maneira saudável e construtiva? Aceitar sem arrogância, deixar passar com indiferença é uma abordagem sábia que nos convida a encontrar o equilíbrio entre aceitar diferentes perspectivas e evitar ser dominado pela arrogância. Aceitar não significa necessariamente concordar, mas sim reconhecer que cada pessoa tem sua própria visão de mundo, suas opiniões e valores. Quando adotamos essa atitude, podemos nos libertar da ânsia de sempre estar certo e abrir espaço para o crescimento pessoal. Aceitar sem arrogância nos permite aprender com os outros, considerar novas ideias e expandir nossos horizontes. É uma demonstração de humildade que fortalece nossas relações e promove um ambiente de respeito mútuo. Além disso, deixar passar com indiferença é um lembrete de que nem todas as batalhas merecem nossa energia e atenção. Nem todas as críticas ou comentários negativos merecem uma resposta. Ao adotar uma postura de indiferença seletiva, podemos evitar a armadilha do conflito interno e preservar nossa paz interior. Lembre-se de que nossa ocorrência diante das situações está sob nosso controle. Ao escolher aceitar sem arrogância e deixar passar com indiferença, estamos cultivando uma mentalidade equilibrada e consciente. Isso não apenas enriquece nossa própria jornada, mas também contribui para um ambiente mais harmonioso à nossa volta. Na próxima vez em que se comparar com uma opinião divergente, uma crítica ou um desentendimento, considere aplicar essa abordagem em sua resposta. Ao fazê-lo, você cultivará sua inteligência emocional e construirá relações mais saudáveis. Mas também contribui para um ambiente mais harmonioso à nossa volta. Um ponto importante que Marco Aurélio nos lembra é não ficar chateado com os erros dos outros. Ele nos sugere corrigir, se isso possível, mas se alguém for teimoso, e não quiser mudar, devemos aprender a respeitar e aceitar. Contudo, nunca devemos comprometer nossos próprios princípios em nossas reações. A ideia de não ser abordado pelas ações negativas dos outros, também é uma lição valiosa. Marco Aurélio encoraja a evitar desejar que as pessoas sejam diferentes, pois isso é impossível. Ele acreditava que as ações das pessoas muitas vezes resultam da ignorância sobre o que é certo e errado. Devemos perdoar mesmo quando somos afetados de alguma maneira. A analogia, de que ele faz entre pessoas boas e más, como partes de um mesmo organismo, é profunda. Ele nos convida a enxergar todas as partes interconectadas da natureza universal. Assim, machucar alguém é machucar a todos. Ele nos lembra que fugir das nossas próprias falhas é mais sensato do que julgar os outros.
No mundo de hoje, cheio de informações e interações, é fácil cair na armadilha do drama e da fofoca. Marcos nos lembra de não nos distrairmos com os erros alheios. Em vez disso, devemos nos concentrar em nosso próprio crescimento. Ele nos aconselha a não perder tempo observando a vida dos outros, mas sim cuidar da nossa própria jornada. Portanto, ao aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, lembremos que a verdadeira sabedoria está em melhorar a nós mesmos, em vez de nos preocuparmos com os outros. Ele nos ensina que não devemos nos preocupar demais com o que os outros pensam de nós, especialmente após nossa partida. Ele nos relembra que muitos homens famosos foram esquecidos, e que o elogio póstumo é efêmero, pois aqueles que elogiam logo também se vão. Marcos compara a fama à areia, onde as experiências passadas logo são cobertas pelas novas. Portanto, a busca pela fama é em vão e revela nossa vaidade. Ele nos lembra que a verdadeira beleza das coisas reside nelas mesmas, não nas opiniões alheias. Portanto, acreditar que ganhamos algo com elogios é um equívoco. Marcos e os estoicos valorizam fazer o bem como o trabalho humano adequado. Por que então precisaríamos de agradecimentos ou reconhecimento por isso? A fama não é necessária para validar nossos talentos ou sucessos, pois esses também fazem parte de nossas obrigações. A busca pela fama é apenas uma das muitas armadilhas da vida. Outros desejos nos levarão a agir de forma incorreta, ignorando o bem-estar dos outros. Marcos cita Teofrasto, que considera essas ações mais censuráveis do que as causadas pela raiva. Os desejos também podem nos levar ao desespero. Marcos nos aconselha a não pedir aos deuses que atendam nossos desejos, ou evitem nossos medos, mas aceite o que a vida nos oferece. Queremos nos libertar dos desejos e abraçar tudo o que a vida nos proporciona. Portanto, lembremo-nos das palavras sábias de Marcos e concentremo-nos em nossos deveres e virtudes, em vez de nos preocuparmos com a fama e os desejos passageiros. Vamos falar sobre uma das filosofias mais impactantes de Marco Aurélio, aquela que aborda a natureza em constante transformação do universo e a importância de aceitar a morte. Ele nos relembra que todos nós enfrentaremos a morte, mas, na realidade, o único momento que perdemos é o presente, pois é tudo o que realmente possuímos. Não existe uma perda maior ao morrer jovem. A vida longa e a curta terão o mesmo desfecho, levando-nos à mesma eternidade. Marco Aurélio também nos adverte que a morte pode nos surpreender a qualquer instante, por isso devemos viver plenamente enquanto temos a oportunidade. Ele nos diz para não agirmos como se tivéssemos uma vida infinita pela frente. A morte é um lembrete de nossa fragilidade. Portanto, devemos fazer o bem e aproveitar cada momento em que estamos vivos. Ele nos encorajou a organizar nossos assuntos acessíveis e prazeres de nossa breve existência, ágil com gentileza e justiça. Nossa vida é finita, mas isso não deve nos impedir de buscar a sabedoria e a virtude. No universo, a mudança é constante e natural. Assim como a substância se transforma em coisas novas, essa mudança não prejudica o universo, incluindo nós mesmos. Marco Aurélio argumenta que nada é intrinsecamente ruim se estiver em conformidade com a natureza. Ele até nos faz questionar nossos medos em relação à mudança, inclusive à morte. Ele nos desafia a considerar o que poderia acontecer sem mudança. A mudança é um processo fundamental para a nossa existência. Banhar-se, alimentar-se e alcançar coisas úteis, exceto mudanças. Portanto, aprendamos com as palavras de Marco Aurélio e abracemos a natureza transitória do universo e da vida. Vivamos com plenitude, aceitamos a mudança e enfrentemos a morte sem medo. Compartilhem suas reflexões nos comentários e continuem buscando a sabedoria. Até a próxima, siga o caminho do acessível e da virtude.